Olá pessoal, sou o Carlos Gomes e estamos iniciando o programa Nostalgia na TV. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um seriado mágico, um seriado que até hoje, né, é cultuado por todo mundo e desde os anos 60 até hoje não saiu da grade televisiva. Isso é especial, até eu adoro, eu também não perco. Bom gente, a gente está falando da Feiticeira. Isso aí todo mundo conhece, né, assistiu, acredito, inclusive passou nos anos 70, passava em mais de 100 países. Hoje, eu acredito que já passe no mundo todo, porque as reprises, né, nunca deixaram de passar, e é um dos seriados mais cultuados que existe na televisão. Você está sempre entre os 30 maiores seriados produzidos até hoje na televisão. Bom, para quem não conhece, eu vou dar uma sinopse, alguma coisa, né? Seriado, pode ter pessoas mais jovens que nunca assistiu esse seriado. Bom, eu vou falar. É a história de uma bruxinha muito linda, né? Que acabou se casando, ele deixou festas, viagens, né? Aquela vida que ela tinha para se casar com um mortal, né? Um publicitário chamado James Stephens. Só que a família, lógico, a família dela não aceitou, e principalmente a mãe, que inclusive era uma bruxa mais poderosa do que ela, né? Queria que se casasse com um cara que desse tudo bom e do melhor para ela, que ela frequentasse festas, que tivesse mordomos. Então a mãe também infernizava a vida do genro. Então, gente, o que aconteceu? Ela não abriu mão, né? Só que ele proibiu ela de fazer mágicas, né, bruxarias. Ela ficou terminante proibida, porque se descobrisse, além dele perder, ele poderia perder ele também a credibilidade, porque ele era publicitário, e o pessoal não, como diz, quem ia ter certeza que ela não usou magia para poder ajudá-lo, né, em tudo aquilo que ele já havia conseguido. Bom, e a mãe sempre infernizando eles, né? Mas eles conseguiam ainda tirar isso de letra, toda a família perturbando, né? Só que eles conseguiram contornar isso daí, mas a graça estava que ela nunca conseguia deixar de fazer ali as bruxarias dela, né? Porque aquilo estava nela, ela estava impregnada. E o que causava muito aborrecimento para ele, mas no final acabava tudo bem. Mas a graça estava aí, né? Nas mágicas que ela fazia, e principalmente os parentes dela, que quando vinham, infernizavam a vida dele. Bom, findo isso, gente, o pessoal vai querer saber, lógico, como começou, como isso, né, esse seriado, qual foi a ideia, a concepção. Tudo começou, gente, em 1963. William Asher, que era produtor, diretor, roteirista, ele se casou com a atriz Elizabeth Montgomery, que era uma atriz jovem, né, era filha de Robert Montgomery, que era um produtor já conhecido, famoso. E como era recém-casado, eles não queriam ficar sozinhos, sempre ficar juntos e não trabalhar separados. Então ele, como roteirista, ele fez um enredo, ele produziu um enredo, né, um enredo muito interessante, que é o seguinte, tem um rapaz que era Bob, um frentista, se apaixonou por uma mulher rica, uma garota rica, milionária, né, famosa, e a família dela não aceitava também. Era essa a premissa. E a cada episódio a família iria ir lá perturbar ele, né? Então ele levou esses argumentos para a Columbia Television e para o amigo dele, que era o William Dozier. O William Dozier, para quem não conhece, 3 anos depois, ele ia produzir a série Batman, que era do Adam West e Burt Ward, né? Ele ia produzir essa série aí que ia marcar o nome dele também na indústria, né, da televisão. Bom, o que acontece é que já tinha um projeto desse, que era o do Harry Hartman, que era amigo do William Dozier. Então ele passou para ele que já tinha esse enredo, então eles não poderiam seguir à frente com esse enredo. Então o que ficou combinado é que eles poderiam se unir em torno de um projeto, né? Em conjunto em torno de um projeto.
E o Harry Hartman, ele tinha já mais ou menos 2 anos que ele tinha deixado lá o enredo já, né, acabou lá ficando para trás porque ele havia chamado uma atriz lá, Tammy Graham, que era para fazer o papel, inclusive já tinha os nomes já dos personagens, para fazer o papel da Samantha, né, que seria a bruxa, seria a atriz principal, só que ela não aceitou. Então ele chegou e guardou isso daí e ficou esquecido, ficou arquivado. Só que logo depois, o William Ash, ele pensou bem, ele gostou da ideia, do argumento, né, poderia sair coisa boa dali. Só que o problema é que ele colocou não vou dizer um contraponto. Ele só iria, né, levar esse enredo adiante se acaso a mulher dele, a Samantha, fosse a esposa dele, perdão, a Elizabeth Montgomery fosse a Samantha, né, fizesse o papel principal da Samantha. E isso eles aceitaram, né, sem problema. Só que também não avisaram ela, porque ela ficou muito ressabiada de aceitar esse papel, porque era uma época, né, gente, de muito conservadorismo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Então ela ficou meio, mas ele conseguiu convencê-la que seria uma boa, e ela ficou com medo de ficar marcada por um personagem, já que seria um seriado, a princípio, bem longo, né? E ela ficou com medo de ficar marcada nisso daí. Mas o esposo dela, eu acho que conversou com ela e conseguiu convencê-la. Então a primeira personagem já estava escolhida, né? Aí o próximo seria o quê? Seria o James Stephenson, e o marido dela, né? Teria que escolher o par dela. Então eles tinham 3 atores, né? Inclusive o primeiro já foi logo descartado, que era jovem, já tinha um trabalho em andamento, né? No meio do caminho não iria sair para poder, né, pegar esse barco aí que ele nem sabia o que seria. Então eles tinham mais 2 atores que eles queriam escolher. Eles já tinham escolhido já, inclusive, né? Foi convidado o Dick Sargent, que era um ator de teatro, televisão, já tinha um bom currículo, né? Mas ele também havia assinado um contrato e não podia romper, então ele foi descartado. Então foi feito um teste com alguns atores e o escolhido foi Dick York. Dick York também já era um ator que já tinha trabalhado em bastante filmes, né, na televisão, no cinema, no teatro, então era bem tarimbado, apesar de não ser um galã. Mas ele acabou sendo escolhido. Então, o James Stephenson também já estava escolhido aí, ele aceitou o contrato, né? E não menos importante, a terceira seria a mãe da Samantha, que o nome dela é Endora, né? Então eles procuraram várias atrizes, só que nenhuma atriz quis embarcar nessa de ser a mãe de uma bruxa, vamos dizer, a bruxa mor, né? E o pessoal, ela poderia queimar a carreira dela se acaso não fizesse sucesso. Então, nem ia embarcar nessa se não tivesse uma garantia. E eles não poderiam dar essa garantia. Eles pensaram em Agnes Moorehead, que era uma atriz muito famosa, conceituada em Hollywood, tinha muita credibilidade. E eles acharam que ela não iria aceitar, então descartaram ela. Mas veja como é a vida. A Elizabeth estava no supermercado fazendo compras, né? Aí ela ouviu uma voz que ela falou, eu conheço essa voz, já tinha ouvido, não sabe se do rádio, da televisão, né? Aí ela ficou curiosa, até pela ênfase que ela falava. Então ela atravessou a gôndola, quando ela viu, era a Agnes. Então ela falou, você quer ser minha mãe? A Agnes chegou e falou, não falou nada, né? Não disse nem que sim nem que não, mas isso para ela foi um sim. Ela ficou muito animada, correu e falou que já tinha uma mãe, né? Eu já tenho uma mãe para o meu papel. Então isso aí já estava definido. E realmente ela depois acabou aceitando, porque apesar de certa forma ela poderia encarar como retrocesso, né? Que era atriz de cinema desde os anos 50, 40, era uma atriz consolidada. Então, mas ela viu muita coisa positiva, uma personagem que ela podia desenvolver, ela achou interessante, então ela resolveu aceitar, né, para ela. Então,
A Agnes Moretti aceitou por um salário bom, né? Um salário bem alto, não sei se o maior de todos lá, né? Que já era uma atriz consagrada. Para a alegria do pessoal, ela aceitou. Mas a produção estava com outro problema. Porque a ABC, que era a empresa que ia bancar, né? A emissora que iria passar, ela estava meio descrente, com medo. Por quê? Porque ela estava com medo de alguma coisa sobre uma bruxa fosse atingir o pessoal conservador, as famílias conservadoras, e eles deixariam de sintonizar no canal. Mas o pessoal acabou, graças a Quaker e a Chevrolet, que estavam, a emissora estava meio ressabiada, né? Porque os conservadores, a família conservadora, poderia deixar de assistir a programação deles. Mas quando entrou a Quaker Oats, que, né, a Quaker era aquela fábrica de cereais, né, poderosa lá, e a Chevrolet entraram no circuito, eles queriam patrocinar, eles foram lá no estúdio, queriam patrocinar um programa. Estavam procurando e ficaram encantados com a magia, né, da feiticeira. E eles acabaram patrocinando. Então isso foi o mote, né? Eles começaram a produzir em 1963, 22 de novembro de 1963, porque esse dia foi pesado para eles. Havia falecido o John F. Kennedy, né? Tinha sido assassinado, e o William Asher e a Elizabeth Montgomery eram amigos do presidente, que fizeram campanha para eles. Inclusive a Marilyn Monroe, quando cantou parabéns para o presidente, aquele Mr. Presidente, né? Foi ele quem produziu aquilo tudo. Então para eles foi um baque, mas eles não queriam deixar de ensaiar, porque eles acham que seria uma homenagem a um presidente trabalhador, a um amigo. Apesar de um dia muito triste, eles deram sequência, né? E foram gravados mais de 12 episódios, até em fevereiro de 1964, estreava na ABC A Feiticeira. E o sucesso foi simplesmente extraordinário. Arrebentou a boca do balão, né? Simplesmente mexeu com a emoção, né, de todo mundo. Foi sabe, ninguém estava esperando aquele sucesso todo. A ABC ficou entusiasmadíssima. E aí queria investir mais. Inclusive a Columbia acabou convidando a Elizabeth Montgomery e o Dick York para poder participar do desenho dos Flintstones. Eles iam dublar os personagens, né? Eles iriam ser vizinhos dos Robo e dos Flintstones. E então eles iam fazer a dublagem. Seria, né, mais vamos dizer, aproveitando dessa fama deles, do programa Feiticeira. E também a Elizabeth apareceu no seriado Como Rechear um Biquíni, como Samantha também. Foi convidada também, pessoal surfando ali na onda do sucesso da Feiticeira. A Feiticeira simplesmente foi, na época, a coqueluche, né? Todo mundo só falava na Feiticeira. Sucesso simplesmente foi... Ela ficou, por exemplo, em segundo lugar, né, na enquete que fizeram qual os programas mais assistidos. O primeiro foi Bonanza, sempre ficando ali nos últimos, na primeira temporada, em segundo, em terceiro, entre os 7 primeiros, né? Foi um sucesso incrível. O pessoal ficou animado, a produção animada, todos os atores animados, né? E chegaram contrataram mais atores para poder participar. Chegou o Larry Tate, que era o chefe, né? Que é o David Wright, o ator David Wright, que era o Larry Tate, que era o chefe do James. Bom, o sucesso do programa levou os índices, a cobrança aumentou, a pressão, né, aumentou. Eles ficaram sempre ali navegando em sétimo, né, na primeira temporada, perfeita, né, e a família dela aumentou. Tinha a Alice Gosley, né, que era a tia Clara, a Alice Pierce, que era a empregada Esmeralda, né? E a Marian Lorne,
que era a tia Clara, que era a queridinha também do seriado, porque ela parecia o Mr. Magoo, era toda atrapalhada, e o pessoal adorava ela. E depois o Paul Landi, que era o tio Arthur, né, que fazia piada sem graça, a criança adorava ele. E aumentou ainda mais o índice, né, tava incrível. E alguns meses depois, né, do sucesso da Feiticeira, a NBC procurou o Asher e disse que gostaria também de fazer, né, tipo procuraram o William Dozier, né, o Sidney Sheldon havia sido escalado para produzir, os escritores, para produzir um novo seriado, Seriadinho Eugênio. Bom, eles aceitaram, desde que, né, fosse uma cópia, mas acabou sendo. Isso aí não teve jeito, muito parecido os dois seriados. Se você for comparar os dois, tem a Serena, né, que é a prima da Samantha, e a Ginny Eugênia também tem a irmã gêmea dela, mas é uma, né, às vezes mas as duas nunca foram concorrentes. Uma porque a Feiticeira ficava em sétimo, em segundo, e a Ginny Eugênia ficava em 18º, 19º, 20º, né? Poucas vezes ficou entre os 20. Só que o modo repetitivo, né, os roteiros repetitivos, no segundo ano, caiu um pouco. Né? Ficou na faixa de... Eles começaram a ficar em 12º, depois 20º, 27º, 26º. Deu uma queda, né, nos índices. Mas isso não afetou-os, porque de toda forma o sucesso, porque eles começaram a ser exportados esse programa para outros países. E o sucesso foi, sabe, foi estrondoso em todos os países, na Europa, na Ásia, na África, e aqui na América do Sul não foi diferente. Chegou no Brasil, ele navegou por várias emissoras, inclusive a última foi a Bandeirantes, nos anos 90. Depois começou a passar aqueles canais retrô, né? E também os canais pagos. Até hoje, em algum lugar, sempre todo país está passando a Feiticeira. Nos anos 70, fiz enquete, mais de 100 países estava passando o programa da Feiticeira. E a Elizabeth Montgomery também era uma ativista, né? E ela começou a colocar nuances do programa ali de preconceito, sabe, igualdade. E o sucesso dela também foi porque as mulheres se identificaram com ela, porque ela representava a mulher forte, a mulher empoderada daquela época, né? Dentro da loja de limite da época, empoderada, não fazia o que o homem mandava, né? Tudo que ele mandava. E a Endora também era uma personagem que acabou cativando também as pessoas por causa disso também. Então, só perdia pro Bonanza, né? Ficava uma gangorra. Na terceira e quarta temporada, já nasceu a filha Tabata, né? A Elizabeth Montgomery engravidou, né? E quando nasceu a menina chamada Tabata, o país todo que tinha de gente de Tabata sendo homenageada, né? Não está incrível. Foi incrível, foi, sabe, absurdo. Crianças batizadas com o nome de Tabata viram uma febre. A primeira foi o bebê, né, que pegaram lá, mas depois, quando estava com 3 anos, as irmãs gêmeas Erin Murphy e Diane Murphy é que começaram a fazer o papel de Tabata. E principalmente a Erin Murphy, que parecia mais com a Elizabeth Montgomery. Então ela ficava mais de close-up, né? A outra ficava mais no fundo, que parecia menos com ela. Então, a Erin Murphy ficou até o final. Na quarta, quinta temporada, o sucesso, né, estava ali estabilizado, ficava em 18º. Aí, já em 1966, 67 mais ou menos, o Dick York, no primeiro filme que ele tinha feito, antes da Feiticeira, ele tinha sofrido um acidente grave que afetou bastante a coluna dele. E ele sentia dores incríveis, então ele começou a tomar antibióticos, mas com o tempo o efeito começou a diminuir, né? Que ele ficou viciado em antibiótico. Então, ele começava a sentir dores lacinantes, ele ficava muito, às vezes, tempo ausente,
E o pessoal colocava ali para tentar engrupir o público, falava que ele tava, o James estava em viagens a negócios, né? Essa coisa toda. Bom, então a coisa começou a degringolar daí, né? Com a ausência do ator Dick York, e quando ele estava contracenando, ele passava mal, tinha que cortar as gravações, né? E até que teve um dia, em 1968 a 69, ele ia ficar pendurado por um fio, né, invisível, fio de nylon bem fininho, e ele desmaiou lá. Então ele foi internado. Quando ele retornou, ele já não era o mesmo, né, bem debilitado, e a Endora, a Agnes Moorehead e a Elizabeth Montgomery adoravam ele. Tá? Então era complicado ficar sem ele, eles tiveram uma química incrível. Então ele não sabia o que fazer, que ele era muito querido pelo público, mas o Asher chamou ele, conversou e avisou que não dava mais para continuar desse jeito. Então ele precisava se tratar, ele saiu do programa e veio para o lugar dele o ator Dick Sargent, que agora estava livre no mercado. Só que o programa daí começou a decair, porque o pessoal não aceitou muito o Dick Sargent, que era um cara mais tranquilo, né, mais calmo, e isso deixava o público, né, meio exasperado. Então a audiência começou a cair, e a Elizabeth Montgomery também já estava pensando, né, em também desistir do projeto também, porque já estava esgotada, achou que já tinha dado o recado. Aí no programa aí veio outra gravidez dela, né? Da Elizabeth Montgomery. E ela teve mais um filho, só que dessa vez eles não esconderam a gravidez dela. E aproveitaram. E eles tiveram outro filho, que era o filho Adam. Aí colocaram também 2 meninos gêmeos para poder... Né, era os 2 meninos sem graça igual o pai. Mas para ver se tentava mexer um pouco, né? Com o público. E acontece que em 1970 estava caindo já o índice de popularidade, só que pegou fogo nos estúdios e boa parte do cenário ali ruiu. Então o que eles fizeram? Eles tiveram que se mudar para outra cidade, para gravar em outra cidade, mais em aberto, que era sempre estúdio, né? Então foram para Salem. Em Salem foi uma atração. E com isso tudo lá, acabou levantando, né, a audiência do programa. Isso foi um choque de felicidade para todo mundo, porque eles não queriam desistir do projeto. E a Elizabeth Montgomery lá, ela fez um monte de projeto para criança e tudo mais. E fizeram um excelente trabalho lá. E além da audiência que aumentou, e animou a produção para poder produzir mais. Então eles ficaram ali em Salem, em outra cidade, mas mais em Salem, né, até eles poderem, o estúdio ser reconstruído e eles retornarem. Né. Depois eles retornaram, o índice começou a cair e aconteceu um fato também legal, foi que na escola Thomas Jefferson, em Los Angeles, a professora notou que os alunos estavam... interpretar texto, eles estavam tendo problemas. E a única coisa em comum que eles tinham é que eles adoravam a feiticeira. Então ela usou o programa, né, para trabalhar com os meninos e acabou dando resultado. E ela colocou isso no jornal. E isso acabou chegando aos ouvidos da Elizabeth Montgomery e do William Asher, né? E eles convidaram, esse pessoal ficou muito feliz e convidou esses alunos para passar um dia de gravação lá. A professora e os alunos. Alguns alunos não tinham condição de pagar e eles bancaram. Quando eles retornaram à escola, a professora pediu que eles dirigissem uma história, né? Fizesse uma história para feiticeira, para o programa de feiticeira. E ficou muito legal. Eles mandaram lá para os estúdios, né? Que tinha dado endereço para eles, a Elizabeth, para eles se comunicarem. Então isso chegou até as mãos deles. Eles adoraram, ficou muito legal. E eles pediram redatores para poder dar uma lapidada. E ficou muito bacana porque era aquilo que eles queriam lá. A Elizabeth também queria, porque era
Era uma história interracial entre uma menina negra e a Tabata, né, a filha dela. E então as duas queriam ser irmãs, né? Aí a Samantha explicando que elas eram irmãs de coração, né? Não precisaria sair da mesma mãe para serem irmãs. Então foi uma história bem engendrada, muito legal, né? Eles ganharam o prêmio Emmy por causa dessa história, e é o episódio preferido da Elizabeth Montgomery, né? Aí em 71 o índice estabilizou, mas mais para baixo, né? O pessoal, apesar que nos outros países estava fazendo tremendo sucesso, mas lá nos Estados Unidos estava deu uma caída. Principalmente, entender que em 1970 o país começou a mudar. Então, a guerra do Vietnã e programas como o MASH, como outras famílias mais ali de stand-up, mais que começou a fazer mais sucesso e eles não estavam conseguindo acompanhar essa evolução, né? Até que, apesar, eles tinham, em 72, eles acabaram realmente vindo que não tinha mais condições de continuar. Se bem que eles tinham 3 temporadas, os índices ainda não eram ruins, eram bons, ainda tinham um público, mas eles acharam melhor desistir, né? Achou que já tinha dado o recado, a Elizabeth estava esgotada, acho que tinha que partir para outros projetos, ela estava se separando do William Asher, né? E ela tinha os próprios projetos dela. E mal ela sabia que ela ficou marcada pela personagem, ela teve dificuldade em arrumar outros papéis, né? E o Dick Sargent, perdão, ele saiu do armário, né? Depois que ele, na época ele não podia falar, que senão ele ia perder a oportunidade de trabalho, aquele negócio todo. Aí ele assumiu que era gay. E a Elizabeth Montgomery deu todo o apoio para ele. Aí num desfile, né, num desfile de gay que teve lá em Nova York, ele desfilou, ele assumiu que tinha um namorado, e ao lado dele a Elizabeth Montgomery desfilou com ele, dando todo o apoio, né? E em 1974, infelizmente, a Agnes Moorehead, ela faleceu, já deu um baque, né? Porque o pessoal queria voltar, sempre estava filmes, reuniões e tudo mais, mas a Elizabeth Montgomery sempre não quis, ele não queria voltar um papel que já tinha dado o que tinha que dar, né? E ela ficou, por exemplo, trabalhando em teatro, fazendo pontas na TV, mas vivia à sombra sempre da feiticeira, né? Da Samantha. O que acontece, gente, que mesmo com a esperança de todos que eles retornassem, o pessoal pedia, o público pedia, porque ainda era bastante popular, né? Apesar daquela queda, mas era bastante popular e o pessoal queria uma nova roupagem que eles voltassem. Mas começou o Dick York, que estava mal de saúde, o Dick Sargent também não estava bem, e infelizmente em 92 o Dick Sargent faleceu e em 93 o Dick York, mito, em 93 e 94 foi o Dick Sargent que faleceu, né? Estão ficando só de original a Elizabeth Montgomery e a Tabata, né? Porque o David Wright, que fazia o chefe do James, também faleceu nos anos 70, então ficou os dois. Eles tinham esperança ainda de o público, né? Que as duas fizessem algum programa, alguma coisa, mas acabou que não dando certo, né? E em 78, aí produziram o seriado da Tabata, né? Foi contratado uma atriz e um ator jovens aí do teatro. Fizeram 12 episódios, mas o negócio não foi pra frente porque o público queria que pelo menos a Eddie Murphy ou a Diane Murphy fizesse o papel de Tabata. E eles não tiveram essa sensibilidade, o projeto não foi pra frente, passou alguns episódios na TV e o assunto morreu. E em 92, infelizmente, a Elizabeth Montgomery descobriu que estava com câncer, né? E ela foi arrastando, mesmo assim ela continuou trabalhando, até que em 1996, aos 62 anos, ela veio a falecer. Um sonho ali se acabou, né? As pessoas queriam para ter a feiticeira junto com elas de novo, né? Infelizmente, ela se foi. Ficou somente a Eddie Murphy que participa de um monte de encontros de fãs e tudo mais, é muito simpático, o pessoal adora ela, né? Mas só sobrou ela só, né?
Mas sempre o pessoal queria um remake, queria alguma coisa da Feiticeira. O que aconteceu em 2005, aqui ó, com os atores Will Ferrell e a Nicole Kidman, né, o pessoal da Columbia resolveu que queria fazer, colocar a mão na massa, e o seriado e o filme de cinema ficou muito bom, muito legal. A Nicole Kidman é uma excelente atriz, o Will Ferrell também. Mas o pessoal queria a participação de alguém, né? Mas mesmo assim, valeu a pena. E o pessoal gostaria que queria um segundo, mas até agora não surgiu nada, né? O problema é que é complicado você mexer com um filme cult, né? Um seriado cult. Os fãs são exigentes, né? Infelizmente, felizmente, né? Porque quando você assiste um filme, aquilo fica marcado. E a Feiticeira ficou marcada, tá? Ficou marcada para não só uma geração, mas várias gerações. Desde que ela foi produzida até hoje, ela mantém um grupo de fãs no mundo todo. Tá? O pessoal que assistiu na época, o pessoal que assistiu um pouco depois e agora passa nas TVs abertas e fechadas, né? E o pessoal simplesmente ama a Feiticeira. É uma personagem que marcou. Infelizmente a atriz ficou marcada por esse papel, não conseguiu mais fazer outra coisa, né? Outra personagem. É o preço que se paga por um trabalho bem feito, né, gente? E em 1973 e 1974 eles fizeram um desenho, né, com os filhos dos Stephens, da Hanna-Barbera, né? Mas não foi bem aceito também, foi bem insípido, né? Bem um negócio meio fraco e acabou também não rendendo muita coisa, né? Aí fizeram na época lá nos Estados Unidos gibis e revistas, né, da Feiticeira e tudo mais. Inclusive aqui o desenho, que é a abertura, ali é uma música cantada, só que não como foi colocada às pressas, não deu tempo de gravar, então ficou só o som instrumental. E o desenho foi produzido na Hanna-Barbera, pela Hanna-Barbera, e ficou muito bacana, muito legal. Bom, pessoal, é isso aí, a gente está terminando o programa. Espero que vocês tenham curtido, porque a Feiticeira é um filme que mexe com o sentimento, né, do pessoal que naquela época era criança e curtia muito, né, adolescente, e até na fase da adulta acompanhou, porque ficou de 64, gravado de 64 até 62 e não parou mais até hoje as reprises, seja em qualquer lugar do mundo, os cantos do mundo, né? E a Feiticeira é um marco, né? Uma do seriado mais importante da televisão. A TV Guide listou ela dos 100 maiores filmes, ela ficou em 12º lugar como um dos maiores seriados de todos os tempos, né? A segunda temporada ficou em 50º lugar como a melhor de todos os tempos. Então é um seriado que merece o carinho dos fãs, né? E merece até ser copiado, né, gente? A Disney Eugênio seguiu essa linha, né? Mas é lógico, uma atriz um pouco atriz diferente, com a Bárbara Eden pessoalmente é mais agitada, a Elizabeth Montgomery era mais contida, né? Tanto é que a Sally Field, que fez a Noviça Voadora, falou que elas tinham ficado no mesmo camarim na Colômbia, né? E, por exemplo, a Bárbara Eden chegava cantando e tudo mais, isso irritava a Elizabeth Montgomery, apesar de elas serem amigas, né? Ficaram grávidas juntas. Mas tinha esse laço aí, e sempre teve essa rivalidade, né? Segundo a Bárbara Eden, elas eram amigas, não tinha nada de rivalidade, isso aí é a imprensa que colocava, a mídia que colocava, porque uma passava no horário e a outra em outro, né? E a Feiticeira sempre ficava em 7º, 8º lugar, a Disney Eugênio ficava em 20º, né? Mais ou menos por aí. Mas são dois seriados maravilhosos, né? E a Feiticeira é um seriado que marcou gerações. Ok, pessoal? Tem muita coisa que pode ser falada, isso fica para um outro programa, tá, gente? E a gente espera poder falar mais sobre a Feiticeira, que marcou bastante gerações. Ok, pessoal?
Então, muito obrigado, espero no próximo programa você esteja aí com a gente. E eu tenho certeza que vai ter surpresa para vocês. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!